Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Papo com os Autores, um programa da Editora do Brasil que traz os autores pertinho de você. Eu sou o Fernando e hoje nosso papo vai abordar o tema Ensino por Projetos Interdisciplinares e a Compreensão do Mundo. E para falar sobre esse assunto, meus convidados de hoje são os autores Hernani V. Rodrigues e Maurício Pietrocolla. Sejam muito bem-vindos ao programa. Olá, pessoal. Eu sou o Hernani. Obrigado pela atenção. Espero que esse bate-papo aqui seja uma oportunidade para trocarmos ideias sobre essa forma de ensino e sua relação com a compreensão do mundo. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei o horário que vocês vão estar assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Maurício Pietrocolla é livre-docente em Educação pela Universidade de São Paulo, USP, doutor em Epistemologia e História das Ciências pela Universidade de Paris, 7, mestre em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo, USP, licenciado em Física pela Universidade de São Paulo, USP, professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, USP. Hernani é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, USP, mestre em Ensino de Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, licenciado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, professor adjunto do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo. Ufa, que currículo, hein? Maurício, por que o mundo contemporâneo precisa da interdisciplinaridade para sua compreensão? Então, Fernando, se a gente pegar os principais problemas que afligem a humanidade hoje, é muito fácil você perceber, seja no nível local ou global, que os problemas eles não conseguem ser tratados dentro de uma única área de conhecimento. Quer dizer, a gente obrigatoriamente precisa trabalhar com várias disciplinas. Na verdade, se a gente for olhar o grande problema hoje, né, que é a questão da pandemia, a gente percebe que, bom, no início, né, primeiro momento, as pessoas vão achar que é um problema da área médica. E na verdade né? Todo mundo tentando entender que tipo de vírus, né, codificar o vírus geneticamente, né? A gente teve um impacto no PIB da maioria dos países, tem inflação. A gente não pode dizer que não tem uma dimensão tecnológica, né? Por exemplo, na construção de máscaras, né? Ou de sistemas que te previnem mais ou menos, né? Tem a dimensão química, né? Que tipo de material eu posso usar? O álcool 70 funciona? Tem a dimensão social, né? Quantas pessoas não perderam empregos? Quantas famílias não foram abatidas pelas mortes? Dimensão psicológica, ou seja, se a gente olhar bem, eu diria que são os problemas são é quase como se fosse a exceção que fossem problemas que se amoldam numa única área. Eu diria que a grande maioria dos problemas eles são necessariamente interdisciplinares, né? Então, não sei o que o Hernani pensa sobre isso, mas eu peguei talvez um exemplo muito macro, né? Um exemplo de uma ameaça civilizatória, mas eu acho que talvez a gente possa pensar, né, em questões mais pontuais, né? Hernani? Complementando a resposta do professor Maurício, professor Maurício, eu acho que esse é um excelente exemplo, porque ele está em nossa pele, ele está em nossa vida ainda acontecendo, e é um dos casos em que a gente não consegue sequer caracterizar o problema a partir de um olhar disciplinar. Para a gente primeiro dizer qual é o problema, a gente precisa de um intrincamento entre diferentes conhecimentos para poder falar o que é a pandemia. A pandemia é isso. Epidemiologistas talvez vão dizer que a pandemia é um evento biológico, mas se a gente pensar em economistas, vão dizer que a pandemia é um cataclisma econômico. O exemplo é perfeito. Curiosamente, outros problemas da humanidade que a gente já está enfrentando e que não são a pandemia, talvez a emergência climática seja um desses grandes problemas, também não são problemas que sequer possam ser caracterizados a partir de um olhar disciplinar. Um geólogo pode olhar o problema da crise climática global e dar aspectos dela que a geologia consegue dar conta, mas que não representa o problema todo, porque a crise climática ela é uma crise alimentar, que ela pode ser uma crise de migração de povos de lugares que não produzem mais alimentos para outros lugares. Ao mesmo tempo, é um evento físico, é um evento de radiação, de reflexão e absorção de ondas eletromagnéticas no planeta. Então,
pensar problemas da contemporaneidade, como a pandemia, como a crise climática global e como outros problemas, é necessariamente requerer mais do que uma soma de saberes, o entendimento de que esses saberes não estão disjuntos uns dos outros, e sem um conjunto de saberes a gente não consegue nem dizer o que é o problema. O geólogo não pode apenas caracterizar o problema da emergência climática, porque sua área específica de conhecimento não passa pelas crises migratórias. Talvez um demógrafo que lide muito com crises migratórias não consiga dar conta da crise climática, porque em sua ciência ele não trata, ele não lida com emissão e reflexão e absorção de ondas eletromagnéticas. Então, não é um mais o outro, mas sim entender que a realidade é esse emaranhado de saberes, e sem esse emaranhado de saberes, que é um emaranhado interdisciplinar, a gente não consegue sequer caracterizar a realidade complexa que a gente enfrenta, não só dos problemas, mas dos acontecimentos da vida contemporânea. Agora, professor Hernani, o que mais você pode acrescentar a respeito da multidisciplinaridade e interdisciplinaridade? Perfeito. A nossa tradição escolar, ao longo dos séculos, ela foi se tornando muito seccionada em especialidades, porque isso cria um ambiente seguro para quem lida com uma disciplina dizer: esse é o meu campo de atuação. Professor da física, eu lido com a física. Professor da biologia, eu lido com a biologia. E a noção de multidisciplinaridade seria quase como encaixar um quebra-cabeça de peças que são independentes. Uma peça que é a biologia, uma peça que é a química, uma peça que é a física, montaria um quebra-cabeça das ciências naturais. Mas a noção de interdisciplinaridade vai um pouco além disso. Ela seria mais algo parecido com o corpo humano. O coração, embora seja um órgão separado do fígado, não dá para dizer que uma pequena mudança num composto químico do sangue não afete coração e fígado. E, ao mesmo tempo, coração e fígado, em funcionamento conjunto, não afetam pulmão e vice-versa. Eu tomei o exemplo da biologia, mas na física, quando a gente pensa em situações de como lidar com a emissão de gases do efeito estufa, ela tem a ver com a velocidade média dos veículos na via, ela tem a ver com a potência térmica dos veículos de combustão interna, que tem o hábito de queimar combustível e aproveitar uma porcentagem muito baixa dessa queima, algo em torno de 30%, mas isso tem como consequência muita emissão de poluente. Tem a ver com quantas pessoas andam num ambiente urbano em cada carro. Em alguns lugares já tem soluções pensadas, por exemplo, como oferecer uma via específica de tráfego para carros que têm 2 ou mais pessoas dentro deles. E aí você começa a pensar que a física pode até lidar muito bem com a velocidade média, pode até lidar muito bem com a potência do motor, mas ela nem arranha a superfície do problema, emissão de gases do efeito estufa, se você não tiver também uma retroalimentação. A velocidade, quando é mais baixa, tem o veículo operando num regime menor de potência, por isso tem uma queima menor de combustível e por isso tem uma emissão menor. E essa constitutividade de conhecimentos, que é diferente de encaixar conhecimentos separados, mas sim de entender que esses conhecimentos eles estão quase que como um cadarço amarrados uns aos outros, é que compõe o que a gente chama de interdisciplinaridade, diferente de uma multidisciplinaridade no qual o físico analisa a parte física, o matemático analisa a parte matemática, o geógrafo analisa a parte geográfica. As questões contemporâneas da vida humana, elas precisam de todos esses, entendendo como um afeta o outro, ida e volta e retroalimenta o problema. Não por acaso, o Prêmio Nobel de Física mais recente foi dado a 3 pesquisadores que lidam com
modelagem matemática das complexidades da física. Só com esse tipo de modelagem você consegue, por exemplo, entender a relação entre a mudança da taxa de CO2, por exemplo, das algas do oceano e o aquecimento global. E também relacionar o aquecimento global com a mudança de chuva em uma região do Brasil. Então, a própria entrega do Prêmio Nobel a esse tipo de produção de conhecimento indica que para os próximos 100 anos, talvez mais, nós que lidamos com o ensino da ciência precisaremos muito mais de uma abordagem interdisciplinar do que de uma setorização disciplinar dos saberes. Maurício, por que o ensino baseado em projetos é inerentemente interdisciplinar? Fernando, então essa é a questão que eu diria que é fundamental para quem é professor, né? Quer dizer, essa discussão que o Hernani acabou de fazer, né, da diferença entre multi e interdisciplinar, ele parece uma discussão de filósofo, né? E é mesmo, né? Quer dizer, no fundo, como que os conhecimentos se interligam, se retroalimentam, e é isso mesmo. Para entender, né, as questões atuais, eu diria que você precisa ter essa perspectiva interdisciplinar, né, de que as coisas não estão só justapostas. Mas quando a gente vai para a sala de aula, a gente primeiro tem que enfrentar essa tradição disciplinar, que acho que o Hernani já falou, né, os professores, né, nós, de maneira geral, carregamos essa tradição de ensinar disciplinarmente, ou seja, a gente sabe trabalhar disciplinarmente. Agora, assim, não basta apenas uma concepção epistemológica, ou seja, eu entender que o conhecimento, para esses casos, ele precisa ser interdisciplinar. Eu precisaria entender o seguinte: como que eu faço para que isso seja uma necessidade dentro da sala de aula? Né? Ou seja, como que eu apresento uma situação onde o que os alunos farão é produzir alguma versão de um conhecimento interdisciplinar. E aí que aparece essa noção de projeto. Quando você tem, na verdade, um projeto, em geral, o que um projeto demanda é uma solução para um problema. Se você souber escolher bem os problemas, né? Ou seja, se você for capaz de escolher um problema que não cabe dentro de uma única área de conhecimento, automaticamente a busca de solução para esse problema ele vai gerar um conhecimento interdisciplinar. Então, acaba ficando assim, não tem como, a menos que você faça projetos muito simplórios, né? Que são aqueles projetos que acabam cabendo dentro de uma única área. Então, vou pegar um exemplo até na nossa área para ficar claro, né? Então, você faça um projeto que envolve só o movimento de corpos, projeto simplório, porque ele basicamente vai pedir que você traga o conhecimento de cinemática, que é um conhecimento canônico aí da física, né? Que todo mundo usa. Então, assim, se você faz um problema que tem uma pergunta, né, um problema que ele claramente escapa de uma área, e aí o melhor exemplo são esses problemas reais, contemporâneos. Eu diria assim, se você, como professor, escolher um problema contemporâneo adequado aos seus alunos, não vai ter como tratar ele disciplinarmente. Então, por exemplo, vamos pegar o caso em física, tá? Então, não vamos falar do aquecimento global, porque é muito grande, né? Vamos pegar um negocinho menor. Se eu quiser entender, por exemplo, se eu quiser perguntar para um aluno, né? Você imagina que você mora na Dinamarca e você quer cultivar samambaia na Dinamarca. Como que eu faço? Né? Ou ao contrário, você ganhou um pinguim de presente e mora no Rio de Janeiro, também valia, tá? Mas pinguim, ninguém ganha pinguim de presente, acho que samambaia é menos, né, menos trash, né? Veja, esse problema, eu diria que é um problema que os naturalistas do século XVIII, XIX, eles viveram, eles traziam plantas de vários lugares, eles tinham que construir um ambiente, né? Então aparece aí todo as estufas, né? Que você vai em museus na Europa, museus naturais na Europa, você encontra, né? Plantações de samambaia, etc. Então, o que, na verdade, você teria é que esse tipo de problema, ele precisa ser resolvido por uma abordagem tipo projeto. E aí, necessariamente, o que você vai ter é a produção de um conhecimento interdisciplinar. Os alunos vão ter, de alguma maneira, que conectar, né? Aí, tomando esses exemplos que o Hernani trouxe, eles vão ter que entender sobre o metabolismo da samambaia, como a samambaia vive, se reproduz,
como que ela capta a luz solar, como que na verdade, a produção dela varia com a temperatura, para conectar isso com a temperatura local. Então, ele vai ter que entender qual é a temperatura média na Dinamarca, como que a temperatura varia, para chegar à conclusão que ele tem que criar alguma coisa que se mantenha. Aí ele pode ter opções. Ele pode criar uma estufa elétrica, mas ele vai gastar dinheiro, porque isso vai, na verdade, ter que ser mantido. Aí ele pode chegar à conclusão que na Dinamarca, por exemplo, é um lugar frio, mas não é um lugar sem luz, né? É um lugar muito iluminado. E que, eventualmente, ele pode construir uma estufa, né, com telhado de vidro, tudo, e aí ele vai entender o que é o efeito estufa. Como que eu consigo, entre aspas, aprisionar, né, calor, né, mesmo num lugar que é frio. Então, veja, o motor todo é o projeto. Então, ou seja, o projeto de construir a estufa, e veja, e as pessoas entendem mal, isso aí não é conhecimento na prática, tá? Eu estou muito pouco preocupado se a estufa que eles construírem vai, de fato, ser capaz de manter uma samambaia na Dinamarca, até porque provavelmente a gente vai fazer uma espécie de pensamento, né? Porque você não vai levar os alunos para a Dinamarca, né? Até se desse seria bom, mas não... Mas, veja, a ideia é que você, pensando num problema, que é um problema que tem uma dimensão contemporânea, e principalmente porque ele envolve conhecimentos que estão disponíveis, né? E eu diria que a gente é capaz hoje de fazer uma estufa muito melhor do que os naturalistas faziam no século XVIII, claramente. A gente tem, não precisa ser só de vidro, tem outros tipos de materiais que talvez funcionem melhor, tem outras técnicas, você pode usar outros tipos de recursos, você pode usar, sei lá, coletor solar e captar a luz que está indo para fora da estufa, para dentro da estufa. E veja, a princípio não tem fim, né? Ou seja, o projeto está demandando uma resposta que obrigatoriamente não cabe numa disciplina só. Então, ele é eminentemente interdisciplinar. Aí você fala, me escutando parece fácil, né? Por que a gente não faz? Bom, 2 motivos, né? Toda a nossa estrutura curricular, ela está montada para trabalhar desse outro jeito que eu falei, né? De fazer, talvez, ensinar cinemática. E veja, eu não estou desvalorizando a cinemática porque é um conhecimento importante. No exemplo que o Hernani deu, é importantíssimo saber cinemática para criar uma maneira de reduzir a emissão de CO2. Aqui, por exemplo, você vai ter que aprender sobre onda eletromagnética, reflexão, refração, que é um conteúdo que a gente ensina em física também, na escola. Só que você percebe que, neste caso, o arcabouço didático-pedagógico que foi criado, ele está pedindo uma outra abordagem, né? E aí a gente não tem exemplos. Os nossos professores, na verdade, foram educados, né? Deram aula, trabalharam na perspectiva disciplinar, né? E a própria formação deles sempre foi direcionada para isso. Então, é uma questão que eu diria assim, ela não é impossível, é uma mudança quase que gestáltica, né? Você tem que passar, não sei se todo mundo gosta de figuras gestálticas, né? Mas a figura gestáltica é assim, você bate o olho e você vê uma figura, né? E aí é gozado, cada um vê uma, né? Mas depois parece que é difícil ver a outra, né? É mais ou menos igual. A gente está vendo a escola como o lugar das disciplinas. Então, e o que a gente está dizendo é que é uma figura gestáltica, quer dizer, ela pode ser vista na perspectiva da interdisciplinaridade. Dá mais trabalho, né? Quem já brincou com Gestalt sabe, né? Para desfocar daquela e ver a outra, né? Eu sempre lembro da velha e da moça, né? Eu só via a velha, não conseguia nunca ver a moça, né? Tem uns que veem o coelho e a galinha, o pato, né? Cada um vê um deles, né? Mas, sei lá, a outra forma está lá também, a gente pode conseguir. Hernani, como produzir uma sequência de ensino em uma abordagem interdisciplinar? Essa é uma pergunta que sempre deixa as pessoas que querem lidar com essa metodologia de ensino um pouco assustadas. O professor Maurício trouxe exemplos sensacionais sobre como a ideia do ensino por projeto necessita de uma abordagem interdisciplinar. Agora, como que eu estruturo isso na forma de uma sequência didática? Acho que existem algumas máximas que devem ser consideradas. A primeira delas é que você sempre vai partir de um problema e esse problema tem que vir de algum tipo de relevância para a vida daqueles alunos. Porque se for um problema... Pode até conseguir uma boa sequência de ensino com um problema hipotético, distante. Isso não é proibitivo. Mas se você consegue um problema que faz sentido para aquelas vidas que estão ali em sala de aula, você já desperta um pouco mais
a vontade por buscar uma solução para o problema. Entretanto, quando a gente vai falar de produzir um conhecimento que tem uma cara interdisciplinar a partir de um projeto, os alunos vão precisar buscar fontes de pesquisa por eles mesmos, e eu não estou aqui dizendo que o professor sai de cena, mas o professor ganha um papel diferente no processo, porque os alunos às vezes vão precisar buscar outras pessoas que sejam especialistas no tema, os alunos vão precisar encontrar uma forma de sistematizar esses fragmentos de conhecimentos que eles vão conseguir tanto nas fontes bibliográficas quanto nas fontes humanas que eles encontrarem. Hernani, a avaliação e o ensino são indissociáveis. Como avaliar em abordagens por projetos interdisciplinares? Então, você, professor, se identificou com a proposta, usou o material produzido pela Editora do Brasil, que a gente conseguiu autorar, entendeu um pouco como é a metodologia proposta pelo Fourré e vai para a sala de aula e entende que o seu papel de professor é ali um pouco mais de coordenar e fecha um ciclo e no final entrega uma prova de múltipla escolha com 15 questões disciplinares da física sobre tudo aquilo que os alunos viveram. Há uma quebra clara nesse tipo de ideia avaliativa para esse tipo de proposta de ensino. Porque se numa proposta de ensino por projetos, os alunos produzem um conhecimento, e é interessante que o professor Maurício citou anteriormente que a última etapa é a apresentação do projeto, que de certa forma tem aí uma relação com levar a público um conhecimento produzido, que é um pouco o que as ciências da natureza fazem. Você produz um conhecimento, depois leva esse conhecimento a público, você não pode avaliar dentro dos fragmentos disciplinares que estão ali. Então, o que você poderia olhar, talvez, para uma avaliação? Como que foi o desenvolvimento longitudinal dos alunos ao longo das semanas em que o projeto foi desenvolvido, a partir de algumas categorias. Categoria conceitual, sim, como que esses alunos trouxeram novos conceitos da física e novos conceitos de outras disciplinas, ok, mas a articulação entre esses conceitos na hora de responder algumas perguntas durante a conversa. Como que esses alunos trabalham e desenvolvem cooperação? Esse é o que eu trouxe quando eu fui conversar com um especialista que eu encontrei, esse é o que você trouxe, como que a gente integra isso? O professor atento a isso, se pensar numa avaliação longitudinal, pode identificar desenvolvimento de cooperação, desenvolvimento conceitual e pode, inclusive, identificar ali desenvolvimento de aspectos humanos que são necessários a qualquer desenvolvimento de conhecimento. A cooperação é um deles, mas também a comunicação, a clareza no argumento quando você vai expor e defender o seu projeto. Então, mesmo que você tenha uma avaliação longitudinal, a etapa de apresentação do projeto, ela, de certa forma, sintetiza o que os alunos viveram. E ali é possível identificar que tipo de conceito foi trazido, como esses conceitos fazem essa intrincação que a gente falou lá no começo, que são necessárias para a interdisciplinaridade, como que esses alunos conseguem ser consistentes nesses argumentos e nessas relações entre o conhecimento e o produto, conhecimento específico e o produto que eles estão oferecendo. Então, de cara, o que a gente pode dizer é a avaliação tradicional, ela nasceu, cresceu, se desenvolveu dentro de um ambiente de ensino tradicional. Se você quer e pensa numa abordagem de ensino por projetos, você pode avaliar a equipe, o aluno, longitudinalmente, no momento da apresentação do produto, você pode fazer momentos de avaliação ao longo do projeto, solicitando que os alunos façam pequenas organizações do conhecimento desenvolvido até ali, e com isso você produz uma espécie de relato longitudinal do aluno, que no final é o que mais interessa ao ensino. Como que esse ser humano
está se construindo um ser humano crítico, que se posiciona no mundo, que consegue ir atrás de um conhecimento quando esse conhecimento não está à mesa dele, que consegue colaborar com os colegas, que consegue pensar soluções para o mundo, e não apenas que consegue, não apenas, mas você pode, inclusive, trazer questões específicas, mas que não apenas seja desenvolvido a partir de questões específicas. Então, não é problema nenhum, no meio desse caminho, tomando o exemplo da samambaia do professor Maurício, que haja um momento em que você peça para os alunos relatarem um pouco como eles entendem a relação entre reflexão e absorção de onda eletromagnética e a mudança de temperatura na estufa. Isso não está proibido. E ali você tem conceitos específicos da física, mas o produto vai mostrar justamente como que esses conhecimentos específicos se amarram aos demais conhecimentos. Então, para além da avaliação longitudinal, também a avaliação de como os alunos trazem o produto para você tentar produzir um relato de desenvolvimento humano muito além de uma nota em prova. Interessante. A resposta do Hernani está super completa. Eu só acrescentaria um detalhe, que assim, o que a gente tem feito ao longo desses últimos anos, trabalhando com os alunos, é perceber que, por exemplo, a ideia de autoavaliação, que muitas vezes as pessoas têm um pouco de dúvida se funciona ou não funciona, é interessante. Isso é experiência mesmo, dá com aplicações reais. Quer dizer, os alunos, eles têm muita consciência no final do projeto do que eles foram capazes de fazer, né? Seja do ponto de vista da participação deles, né, dentro do grupo, né, porque cada um pode olhar em relação aos outros o quanto que trabalhou, o quanto que contribuiu, mas também o próprio grupo em relação a, assim, bom, a gente tinha um problema, né, um projeto que demandava oferecer uma solução e o que a gente foi capaz de produzir foi isso. E eles sabem que, olha, faltou tempo, ou a gente se atrapalhou no começo, gastou muito tempo numa etapa errada, ou então, assim, a gente, no fundo, no final, a gente não conseguiu se organizar para poder fazer, vamos imaginar que tem lá um projeto, a gente não conseguiu deixar o projeto do jeito que a gente queria. E esse dado é interessante, porque o projeto aceita essa avaliação do... Não é que nem uma prova com 15 questões que tem gabarito. Eu acho que essa ideia que é legal. Porque, assim, o disciplinar, de novo, não está errado, né? O disciplinar tem o gabarito, porque, assim, você dá uma equação de segundo grau para o cara resolver, tem lá as duas raízes que são a resposta. Não vamos fingir que não tem. Tem. O cara que chegou, chegou. O cara que não chegou, errou. Você pode dizer, olha, você errou na metade, você errou no finalzinho, mas a palavra erro, eu diria que faz sentido, né? Nesse tipo de coisa, a palavra erro não faz muito sentido. Porque, assim, se você dá um projeto difícil e dá para o cara 2 semanas para fazer, claro que ele não vai te entregar um produto bom. Mesma coisa, você contrata um engenheiro, você quer um projeto e você diz, olha, eu quero para amanhã que você faça o cálculo estrutural da minha casa, o cara até faz, mas ele vai te entregar um projeto que ele vai estimar por absurdo, né? Ou seja, você vai gastar uma fortuna, porque para não cair ele vai exagerar em tudo. É um bom projeto? Não é, mas frente a um dia que você deu para ele, eu diria que é um bom projeto. É um bom projeto para um dia. Aí você fala, não, mas o meu projeto com os alunos, a gente fez, não ficou tão legal. Talvez não ficasse tão legal, mas se você imaginar que é um projeto que foi feito por alunos que a primeira vez trabalharam na perspectiva interdisciplinar, talvez tenha sido razoável. Se eles fizerem uma segunda vez, vai ficar melhor? Vai ficar melhor. Então, veja, essa dimensão da autoavaliação é muito legal, porque você tira o peso excessivo dos que acertam e dos que erram. É quase como se tivesse uma meta, né? O disciplinar, ele não é que a gente faz isso porque quer, é porque é meio que uma consequência, né? Como tem a resposta, e o aluno sabe que o professor sabe a resposta. E aí fica esse jogo, né? De se será que eu dei a resposta que ele queria que eu desse? Que é a resposta certa? E aí no projeto não fica artificial dizer, não importa a resposta. Não é que não importa porque realmente a resposta é circunstancial. Ela é um pouco fruto da circunstância do trabalho que foi produzido. E eu acho que isso é muito legal. Eu acho que isso cria um ambiente de colaboração muito positivo, né? Ou seja, isso vem naturalmente. Se o professor consegue... E aí que é legal, de novo, né, o que o Hernani falou, né? O professor sai da função de expositor e vai como coordenador e fala, mas aí ficou fácil, professor. Não é fácil, porque você manter esse clima de colaboração,
resolver pequenos atritos, mostrar para os alunos que mesmo não tendo ficado excelente, foi o trabalho que eles conseguiram fazer, eu diria que essa passa a ser a função do coordenador. E dizer, olha, pessoal, isso aqui foi o projeto desse ano, o ano que vem a gente vai fazer outro, ou foi desse semestre, semestre que vem a gente vai fazer outro. O que você aprendeu com esse aqui? Né? O que você não fez? E no final você fala, olha, você lembra o primeiro projeto que a gente fez lá no início do ensino médio? Olha o que vocês são capazes de fazer agora. Então, tem muitas vantagens. Eu diria assim, tem muitos desafios, né? A gente já explicou, é uma coisa nova, né? Em termos de tradição, né? Mas eu diria que ela tem um monte de vantagens que são inerentes a essa perspectiva. Ou seja, assim como a complexidade é inerente, é difícil, né? Então, começar, não existe especialista interdisciplinar, tá? Não tem. Então, legal, ninguém é especialista interdisciplinar. Então, ninguém, está todo mundo no mesmo plano. Então, ou seja, a gente vai errar, a gente não vai, mas o legal é isso, é que também você tira essa obrigação de que tem uma meta onde todo mundo tem que chegar. Né? Cada um vai chegar onde é possível chegar, nas circunstâncias que estava, do ponto que partiu, e o que vale é a evolução, né? O que a gente aprendeu com isso. Então, eu tenho uma simpatia muito grande pelo trabalho interdisciplinar, porque ele traz esses elementos que são legais, né? Que eu diria que tornam a sala de aula esse lugar mais colaborativo, mais legal, onde tem menos perdedores, né? Aquela ideia de que o cara, putz, né? Eu não consegui, matemática eu sou ruim, né? Ninguém é ruim em projeto. Todo mundo é bom. Todo mundo é ruim, né? Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do Hernani e do Maurício e deixar aberto para que vocês façam suas considerações finais. Ok, nós que somos professores e que escolhemos a sala de aula como vida, a gente tem uma predisposição àquilo que não nos deixa muito seguros, porque cada aula é de um jeito, cada sala de aula é de um jeito, cada turma é de um jeito. Do mesmo jeito que algo que funciona muito bem na turma, você tenta aplicar do mesmo jeito na turma do lado, não funciona, isso significa que nós, professores, lidamos o tempo inteiro com essa insegurança do que vem à frente. Mas, por alguma razão, se a gente aprendeu ao longo do tempo a se apegar na segurança do saber disciplinar, eu diria que essa conversa é um convite a abraçar uma abordagem interdisciplinar com uma metodologia por projetos, encarando esse desafio de não saber o que vem à frente, mas ao mesmo tempo saboreando cada etapa desse projeto, que é exatamente para isso que a obra foi construída e é buscando dar subsídio para vocês poderem trabalhar com a obra que a gente se dedicou ao máximo. Tenham todos um bom trabalho. É verdade. Bom, eu faço das palavras do Hernani as minhas, né? Acho que é bem essa ideia mesmo, um convite, né, para que a gente, né, de certa maneira, explore essas possibilidades, né, as potencialidades que tem nesse trabalho por projeto, na perspectiva inerentemente interdisciplinar. Mas tem talvez mais um ponto, né, que a gente meio que volta para o começo, é mostrar que a gente vai conseguir abordar questões e problemas que estão realmente no dia a dia das pessoas, assim, né, do ponto de vista da agenda, né, de preocupação, que eu acho que é um pouco que a gente tem sentido, né, aquela conversa, não, mas para que serve isso? Mas eu vou aprender isso para fazer o quê? Ou seja, o ensino mais tradicional, né, aquele que estava mais focado em cima de conteúdos disciplinares, ele vinha nas últimas décadas recebendo muito críticas desse tipo, né, assim, quase como se a escola estivesse perdendo a sua função social. Como se aquilo a gente aprendesse, né? E o que a gente ensinasse, ele não fizesse muita diferença na vida das pessoas. A gente sabe que no íntimo faz diferença, mas era quase que como escolher as situações de ensino-aprendizagem aonde isso ficasse escancarado, né? Onde o aluno pudesse terminar uma atividade com a sensação de que ele aprendeu sobre uma coisa que está ali, né? Emergente, querendo, né? Demandando uma resposta. Eu acho que essa perspectiva, de ensino por projetos, né, e trabalhar na perspectiva interdisciplinar, ela dá essa possibilidade de a gente escolher situações da contemporaneidade que são desafiadoras, que são problemáticas e levá-las para dentro da escola, né? Eu costumo brincar, né? A gente sempre apresentava o carro de Fórmula 1
nas aulas de física, mas ensinava mesmo era aquele carrinho feio, né, que era um modelinho reduzido, né, que era o carro idealizado, né, que andava em velocidade constante. Mas então veja, a brincadeira é quase essa. A gente tem uma pandemia e está interessando a todo mundo. Dá para abordar aspectos da pandemia com uma abordagem interdisciplinar? Dá. Tem a questão da alimentação hoje, a gente está enfrentando uma mudança climática, a gente vai ter que repensar o que a gente planta, onde planta. É um problema emergente? É um problema importante? Dá para trabalhar na escola? Tá. A gente pode fazer um recorte desse problema e trabalhar isso aqui dentro. Tá? Muito bom. Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa conversa, né? E que vocês, de fato, né, consigam implementar, Sim. em parte, né, um pouco do que a gente traz aí para vocês como proposta. Com certeza. Muito obrigado a você que nos acompanhou nessa conversa e fique ligado nos próximos programas. Não esqueça de nos seguir em nossas redes sociais, assim você não perde nenhuma novidade da Editora do Brasil. Até a próxima. Tchau.